Eu sabia que o padre estava intercedendo por Cláudio diante de Deus. Em cada parte do corpo de Cláudio que apresentava uma complicação, sua mulher colocava a imagem de brocheiro. E, inexplicavelmente, no dia seguinte, a anomalia desaparecia. Depois de 15 dias inconsciente, Cláudio finalmente despertou. Reconstituição. Quando despertei, me vi assim e perguntei: o que houve? O que eu faço aqui? Quando eu fui vê-lo, ele agarrou forte a minha mão. Foi aí que eu mostrei a imagem do padre e a relíquia e disse: sabe quem é esse aqui? Então eu digo: como não saberia se ele conversou comigo aqui? Aí eu disse: aqui não veio ninguém, Cláudio. Eu digo: não, estive conversando com o brocheiro. E ele me disse: tem que ter mais cuidado, você não pode viver assim. Eu não sabia o que dizer, eu só disse: eu não sei. Lembro dele parado ao lado da minha cama e, num abrir e fechar de olhos, eu estava com a Cecília. Poderia a devoção ao padre brocheiro, junto a um possível estado de confusão ao despertar. Na cidade de Monterrey, no México, Dona Irmila Carrasco Juárez, mais conhecida como Mila, é testemunha de um fenômeno incrível. Há 11 anos, um padre deu de presente a ela uma imagem da Virgem Maria Auxiliadora. E segundo Mila, sua vida mudou para sempre quando repentinamente a imagem começou a chorar. Quando vimos brotarem as lágrimas, ficamos muito impressionados. Aí eu chamei o padre que me deu a imagem de presente. Ele me disse que colocou vidro nos dois lados da figura. A imagem começou a chorar e as lágrimas saíam através do vidro. Os supostos milagres associados a imagens religiosas existem em todos os países de forte tradição católica. Enigmáticas auréolas de luz que aparecem sobre a figura de Cristo ou virgens que choram sangue ou lágrimas, como no caso da Virgem Auxiliadora, não deixam de gerar polêmica na hora de se dar uma explicação lógica. Eu disse a Deus: me diga ou me envie algum sinal se essas manifestações são suas, porque ninguém sabe e dizem até que são coisas do demônio. E nesse momento senti muita paz e muita tranquilidade. Foi isso que me confirmou que eram coisas de Deus. Mila intensificou sua fé depois desse acontecimento e tomou a decisão de abrir as portas de sua casa, transformando-a em um verdadeiro santuário, onde milhares de pessoas chegam com a esperança de ver a Virgem chorar e para pedir ou agradecer pelos milagres de cura que supostamente ela realiza. Dizem que até hoje a imagem chora quase diariamente e, segundo Mila e os devotos que visitam o santuário, as lágrimas que a Virgem derrama soltam um agradável perfume de rosas e teriam poder curativo. Aconteceu de eu vê-la chorar muitas vezes. Uma vez eu estava muito mal e pedi que ela me curasse de um enjoo muito grande que eu estava sentindo. Eu vim e pedi que ela me curasse. Quando me levantei, senti muita água por aqui. Achei que fosse saliva, mas não, era o azeite que a Virgem derrama. Eu sequei com algodões aquele azeite que tem cheiro de rosas. Então, no dia seguinte, para a glória do Senhor, eu me curei. Quando nós fazemos uma prece, essa prece chega pela frequência de ondas mentais, ela vai chegar aos espíritos superiores. E quando nós vibramos ou fazemos preces em favor de alguém, esses espíritos eles vão observar as leis. Por que essa pessoa está com aquela determinada doença, por exemplo, já que é uma questão de cura. Então, se a pessoa está doente, alguém faz uma prece em favor dessa pessoa e aí sim, chega ao mundo espiritual e os seres espirituais, os espíritos, eles vão avaliar por que aquela doença está naquele momento fazendo parte da vida daquela pessoa. Então também temos aí a questão de que muitas vezes uma doença, ela é a cura do espírito no tempo. E nós queremos, como imediatistas que somos, nós queremos a cura rápida nesta encarnação, ou num tempo menor. Às vezes é uma doença que leva 5 anos, nós queremos que em 2 se resolva. Então quando nós observamos que algumas pessoas fazem as preces de cura e as pessoas se curam, outras não. Então nós temos todos esses meandros, todas essas possibilidades. Quando Jesus falou que a fé remove montanhas, ele estava dizendo, o seu poder mental, a sua fé, vai remover as montanhas da sua vida. Nós costumamos dar esses algodões às pessoas e quem quiser leva para casa e pode usar como precisar.
Existe uma força mental capaz de gerar essas curas através da fé ou realmente as lágrimas possuem um poder de cura? Carmen, uma bioquímica que há anos teve a oportunidade de analisar as lágrimas, descreve resultados surpreendentes. Oi, Mila. Como vai? Tratamos com vários tipos de álcool, diferentes reativos. E para nossa surpresa, apareciam muitas cruzes. E desde esse dia, no ano de 99, venho aqui todos os dias. Para seu assombro, no dia seguinte, juntou as pétalas caídas no chão e viu nelas imagens de Cristo e da Virgem Maria. Olha, eu vou verificar as pétalas, porque sempre verifico. E às vezes aparecem as imagens. Vamos ver se agora se formou alguma imagem. Deixa eu ver aqui. Tá começando a se formar agora um rosto de Cristo. Agora começou a fazer a coroa e agora estão se formando os olhos. Agora já tá dando para ver o nariz também. Olha, essas imagens, quando começam a se manifestar nas pétalas, eu levo até a Bíblia e deixo lá. Depois verificamos no outro dia. Alguns detratores, longe de expressar espanto diante desses fatos, desacreditam qualquer teoria relacionada com atos divinos e não hesitam em fundamentar sua postura. A religião católica, através dos tempos, diz que Deus se manifesta de várias maneiras com o fim de se comunicar com os seres humanos. Meu marido foi o primeiro que se deu conta, porque ele estava escovando os dentes e me disse que sentia um aroma de rosas muito especial. Fui lá e num pedaço de espelho que estava quebrado no banheiro, havia umas letras que diziam "Quero rosas". Mila não hesitou em atender a esse pedido e colocou rosas sobre o altar onde está a imagem da Virgem. Nas diversas religiões, sempre existiram figuras vinculadas a feitos milagrosos. Esse é o caso de Maomé na religião islâmica ou de Sai Baba no hinduísmo. Madre Teresa de Calcutá é uma grande referência da religião católica. No ano de 2003, ela foi beatificada por João Paulo II, já que depois de sua morte, milagres foram atribuídos a ela, assim como ao padre Brochero. O padre teve uma ação consistente durante toda a sua vida, ajudando aos doentes. E a partir daí, é o padre a quem atribuem milagres que ressaltam sua figura como santo. O padre Brochero, também chamado de padre gaúcho, aos 26 anos foi ordenado padre. Desde sua juventude se dedicou a atender doentes. Envolvendo os moradores, construiu igrejas, ergueu escolas e abriu caminhos entre montanhas com a certeza de que o progresso e a educação contribuiriam para aproximar as pessoas de Deus. Depois de sua morte, casos de supostas curas milagrosas começaram a acontecer, graças às orações que os devotos realizam diante de sua tumba, localizada no santuário de Nossa Senhora do Trânsito. Eu tive, um problema pulmonar, um AVC em junho, e ele se repetiu agora, na quinta passada, novamente. E os médicos não sabem o que fazer comigo, então eu venho pedir e tenho fé total de que ele vai me curar. Segundo os fiéis, rezas encomendadas ao padre Brochero em várias ocasiões resultaram em milagres. Costuma-se dizer que o Centro Espírita é um pronto-socorro, ele é uma escola e ele é um hospital. De fato, ele é tudo isso. O pronto-socorro por quê? Quando chega alguém em aflição, ele precisa de um atendimento imediato. É o atendimento que tem que ser feito naquela hora. Por isso ele vai num termo de pronto-socorro. É uma escola, porque vai nos falar da doutrina espírita como Kardec nos ensinou. A divulgação do Evangelho, ela é geral. A escola de médiuns, a escola de conhecimento doutrinário, é mais específica. E o consolo, que vem através da psicografia, vem através das assistências de desobsessão.
porque nós não podemos nos esquecer de que um grande número de pessoas que aporta a casa espírita está sofrendo um processo obsessivo. Ela oferece as curas através da ectoplasmia, a fluidoterapia através da água fluidificada. Portanto, a casa espírita é um local de refazimento, de consolo e de esclarecimento. Em geral, aquele que orienta tem intuição. Ele já é preparado, faz uma prece, se liga aos companheiros e liga-se ao plano espiritual superior. Mais do que a pessoa fala, ele sente a situação e já encaminha a pessoa para o tratamento certo. Os passes ensinam a prece, as palestras, a desobsessão. A doutrina espírita tem esse aspecto consolador, confortador, dá respaldo para que a criatura realmente possa ter conforto para suas dores. O trabalho prioritário da casa espírita é o estudo do espiritismo. Então o estudo vem em destaque, porque ele cria esse caldo da cultura doutrinária, o caldo da cultura espírita. E é preciso conhecimento. O espiritismo está contribuindo para a melhora do mundo através do conhecimento da realidade espiritual. O Cristo mostrou que nos tempos atuais, um homem mais evoluído moralmente e intelectualmente precisaria de uma doutrina mais esclarecedora. Ele deixou os fundamentos, mas precisava esclarecer mais, né, de acordo com a evolução moral do homem. Mas é uma filosofia que inquire, não impõe nada a ninguém, pelo contrário, faz uma afirmativa e gostaria que fosse questionada, exatamente porque ela é uma filosofia que tem base científica. Não se pode afirmar nada que não se possa provar. Isso é o espiritismo. A proposta espírita é da renovação individual. Então, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. Então, a proposta de um centro espírita não é uma proposta ritualística tradicional, de um local sagrado, um templo de oração, e sim um local para congregar pessoas com as mesmas propostas. Veja agora mais informações, já voltaremos do ponto que o vídeo foi interrompido. Um dos mais significativos é o de Cláudio Barreira, que foi protagonista de um terrível acidente. Meu marido sofreu um acidente gravíssimo de moto no ano passado. Eu perguntei pro meu pai se ele podia me levar de moto pra escola. Saiu a 1h20, mais ou menos. E eram umas 2h10, 2h15. Eu não tinha notícias. Quando chegamos em Uquilho, na rotunda, perdemos o controle. E meu pai se chocou contra um poste. A primeira coisa que fiz foi ver meu pai e saía sangue por todos os lados. O filho de Cláudio se comunica com a família enquanto seu pai é levado ao hospital mais próximo. Quando eu cheguei, ele estava num corredor. Eu o vi inchado, com o olho machucado e saía sangue do nariz, das orelhas. Ele estava todo arranhado, meio que tremendo. Aí o médico do Hospital São Roque abriu a porta e me disse: "A senhora é esposa?" "Sou", eu disse. "O que foi?" "Está muito grave, fizemos uma tomografia." Vimos que ele tinha um dano fundamentalmente no olho e na órbita do lado direito, que incluía múltiplas fraturas, tanto na órbita quanto na base do crânio, com a paralisação do rosto e a paralisação da metade direita do corpo. O quadro de Cláudio era crítico. Depois de várias convulsões, ele entra em coma, deixa de responder a estímulos, permanece inconsciente e seus problemas respiratórios pioram. Em nível pulmonar, o que se observava era uma contusão pulmonar que afetava principalmente o lado do pulmão direito. O doutor, muito preocupado, ele me disse: "Olha, é gravíssimo. O cérebro tinha começado a inflamar e isso não era bom." Perdia líquido cefalorraquidiano pelo nariz, pelo ouvido direito. Eu disse: "Doutor, qual é o prognóstico?" Ele me interrompeu e disse: "Se vai me perguntar se ele pode morrer, eu digo que sim, pode morrer."
Cláudio estava à beira da morte e clinicamente tinha poucas possibilidades de sobreviver. Qual a influência das rezas que a família de Cláudio fez ao padre Brochero? Decifrando milagres. O caso de Cláudio Barreira e seu surpreendente desenlace também daria mostra